Deus deseja falar com o ser humano todos os dias. E é por isso que, ao vivo, nós estamos diariamente, às 6 horas da manhã, com o nosso devocional, um momento de reflexão e comunhão com Deus. Hoje é feriado, mesmo assim aqui nós estamos e sempre estaremos. Feriado, final de ano, começo do ano, Deus quer falar com a gente todo o tempo. Mesmo que você não acompanhe ao vivo, talvez hoje você vai optar em dormir um pouquinho mais, não tem problema. Mas você pode acompanhar essa meditação em qualquer horário. Mas tenha este compromisso consigo mesmo, porque isso é para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Qual compromisso? Todos os dias acompanhar essa breve meditação, mas que acrescenta muito em nossa vida. E daqui a pouquinho também teremos um momento de oração. Se você quiser, você pode colocar pedidos de oração ou nomes para esse momento de oração que teremos daqui a pouco. E o tema hoje, nós temos falado sobre o Evangelho de Lucas, temos avançado sobre esse Evangelho que é tão rico. Chegamos ao capítulo 6, versículo 12. O subtítulo é A Escolha dos 12 Apóstolos e o tema hoje é sobre oração. Às vezes, nós temos muita pressa na hora de tomar algumas decisões e a gente acaba deixando de lado a necessidade de orar. A gente se apega a coisas do tipo assim: Deus sabe o que eu preciso, Deus conhece a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações, isso vale mais do que a minha oração. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa. Então, isso por si só já vale muito mais do que se eu ficasse horas e horas ali de joelho orando. A gente acaba se apegando a essas coisas que, de certa forma, faz sentido, mas não é bem assim. Porque a oração, ela é importante. Você vai ver que a oração é algo que está presente na vida de todos os homens e mulheres de Deus que são citados nas Escrituras. Eles não se pautaram por essa ideia de que Deus já sabe o que eu preciso, então eu não preciso nem pedir. Eles não se pautaram nisso. Homens e mulheres que se dedicavam horas em oração, períodos ali, 21 dias em oração, sem interromper aquele tempo de intercessão, e até mesmo no caso de Jesus, que Jesus, sem dúvida, ele teria carta branca para não ter esses momentos de oração, sendo quem ele era. E mesmo assim ele não fez isso. Você encontra em muitos textos da Bíblia Jesus deixando as multidões de lado. Não, agora, um minutinho, agora vocês vão ficar aí. Deixando os seus discípulos, ninguém sabe onde é que está Jesus. Parece que está lá no jardim orando. Aí quando iam lá ele estava orando. Jesus deixava todos os seus compromissos para se dedicar à oração. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, é narrado quando Jesus escolheu os 12 homens que iriam acompanhá-lo. Aqueles 12 homens que, a partir deles, a sua mensagem iria se espalhar. Então ele precisava escolher com prudência, com coerência, ele precisava escolher em espírito. E como foi esse processo de escolha? Leia comigo, Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja só, Jesus precisava escolher esses 12 homens. Qual o critério que ele iria usar para poder escolher? Homens que falam bem? Não foi o caso. Homens que têm uma boa reputação? Não foi o caso. Homens que são influentes, porque aí a mensagem vai se espalhar com mais rapidez, porque eles são influentes, eles vão se comunicar com mais pessoas?
Não foi o caso. Jesus escolheu aqueles homens conforme Deus foi mostrando para ele. E como que ele teve clareza na hora de fazer essa escolha? Quando ele se dedicou uma noite inteira em oração. Então Jesus, sendo quem era, passou a noite inteira, não, um detalhe, ele foi ao monte, ele passou a noite inteira orando, pedindo para que Deus o guiasse, para que o Pai o guiasse na sua escolha. E depois, pela manhã, cedo, depois de ter passado uma noite inteira de oração, é que então ele foi e ele começou a escolher. É esse aqui, você também, vem para cá você, e você, e você. E assim ele escolheu aqueles homens que, através deles, o evangelho se espalhou. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós somos cristãos, independente da sua denominação ou da sua religião. Você se considera um cristão? O cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Se Jesus Cristo orou antes de tomar uma decisão importante, como que nós vamos tomar decisões sem consultar o Pai primeiro? É uma loucura isso. Só que muitas vezes nós negligenciamos o poder da oração. E a gente se apoia, como eu já falei, nesse tipo de coisa. Ah, Deus conhece, Deus sabe, as minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. E a gente começa, sem perceber, menosprezar o poder da oração. Aliás, eu já ouvi pessoas menosprezando o poder da oração. Não adianta orar, você não tem que orar, é atitude. Sim, atitude, você tem que tomar atitude, você tem que tomar decisões, você tem que agir, sem dúvida. Eu concordo em partes quando alguém diz isso, mas cuidado para você não menosprezar o poder da oração, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso referencial, passou uma noite inteira orando para depois escolher os homens que iriam levar adiante a sua mensagem. Como é que tem sido a sua rotina de oração? Por exemplo, esse devocional que nós criamos aqui todos os dias, nós temos a oração 6 da manhã, nós temos a oração meio-dia com o pastor Felipe, tem a minha oração de novo 6 horas da tarde, outra oração, né? De novo que eu digo, é um outro horário. Por que nós temos feito 3 orações ao vivo todos os dias? Para estimular as pessoas que nos acompanham a resgatar esse hábito da oração. Quando você vai deixando de lado o poder da oração, o hábito da oração, a sua carne, ela vai se sobressaindo, porque todos nós temos dentro de nós a nossa natureza humana, a nossa carne. Não importa se você é uma pessoa muito correta, religiosa, você não é um anjo. Os seus desejos ruins, que eu me refiro, pensamentos ruins, tudo isso ainda habita o seu ser, como habita o meu também. Mas quando nós estamos em espírito de oração, a gente consegue abafar isso e a gente consegue controlar. Vem pensamentos, vem desejos, mas a gente, por estar em espírito de oração, a gente consegue controlar aquilo. A raiva, a ira, o ódio e esse tipo de coisa. Quando você não ora, fica muito mais difícil você controlar essas coisas. Por isso que uma pessoa que não ora, que não tem uma rotina de oração, ela acaba tendo atitudes que às vezes nem ela se reconhece. Acontece alguma coisa, ela perde completamente o rumo ali, se estressa, grita, briga, e aí depois ela mesma pensa assim, meu Deus, por que eu agi desse jeito? Eu não sou assim, por que isso me irritou tanto? Oração. Conforme você se aproximar de Deus em oração, conforme você cultivar esse hábito de orar, você vai ver que você vai ter muito mais domínio sobre o teu próprio ser, tuas emoções, teus pensamentos, tuas palavras, do que quando você não tem esse hábito de oração. Nós vamos orar agora. E lembre disso, decisões importantes não são tomadas na pressa. Decisões importantes você precisa pausar, esperar, orar, e Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Ó Deus, te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque a Tua palavra
encontra a nossa necessidade sempre. O Senhor fala conosco de forma clara, como eu sei que o Senhor falou com cada um de nós neste momento. Agora eu quero pedir pelas pessoas que estão hospitalizadas, inclusive por aquelas que eu vou visitar no hospital hoje, cumprindo o voto que eu tenho de todo feriado ir no hospital. Eu peço que o Senhor visite essas pessoas antes de eu chegar lá, que o Senhor chegue primeiro. E onde quer que haja alguém no hospital, onde quer que haja alguém agora, em uma clínica de reabilitação, pessoas que estão lutando contra o seu próprio desejo, ajude essas pessoas, meu Deus. Tem compaixão e misericórdia. Eu quero pedir pelas famílias que estão vivendo um tempo de crise, de separação, de contenda. Às vezes, algo que aconteceu e que semeou uma verdadeira confusão dentro dessa casa. Começa a dar sabedoria para essa mulher, para que ela possa aplacar tudo isso. Começa a dar sabedoria para esse homem, para que, com as suas palavras, com o seu jeito, ele possa restaurar e trazer a união de volta a essa família. Nós pedimos a tua sabedoria, porque a tua sabedoria não é ensinada em uma sala de aula, a tua sabedoria não é adquirida em um livro, a tua sabedoria é transmitida de forma divina e sobrenatural. Então nos dê a tua sabedoria, esta sabedoria que é impossível ser recebida de outra forma que não seja do Senhor. Nos dê essa dádiva, nos dê saúde, meu Deus. Toca em nosso corpo, eliminando todo tipo de enfermidade. Se apareceu alguma coisa no sangue dela nesses últimos dias, se apareceu alguma alteração nos exames que ela fez e ela está preocupada porque deu uma alteração no coração, nos pulmões, nos rins, no intestino, no pâncreas, que o Senhor comece a tocar no corpo dela, nos dê um corpo saudável, um corpo são. Quando o Senhor cruzava com alguém que estava doente, o Senhor não passava por aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. O Senhor tocava, curava, aliviava. Faça também isso, Senhor, estamos te pedindo, não merecemos, mas te suplicamos por isso. Saúde para o nosso corpo, luz para a nossa mente, uma mente inspirada, produtiva, criativa, que vai encontrar solução no meio do caos, e paz para a nossa alma. Não queremos viver atormentados. Dura coisa é viver atormentado, preocupado, inquieto, angustiado. Jesus elimina isso do nosso coração. E que todos tenham um dia abençoado, um feriado bendito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Todos os dias participe conosco aqui desse momento de fé e esperança. E hoje é feriado, eu vou passar o dia no hospital. Eu acho que domingo também a gente vai fazer uma ação social, se não me engano é domingo. Eu tenho procurado servir a Deus de todas as formas, de várias maneiras. E muita gente tem entrado em contato dizendo assim, eu quero contribuir, eu quero ajudar de alguma forma. Nesse momento você pode ajudar com orações. Em breve você vai poder ajudar de outras formas também. Mas por enquanto, ajude com orações. Essa é uma grande ajuda que você pode já nos dar. Deus te abençoe. Coloca aqui um comentário aqui, nomes para oração, pedido de oração. Não se esqueça do que você aprendeu hoje. Eu sei que o tempo exige pressa, mas não tome decisões apressadamente. Ore primeiro. A oração tem muita importância. Daqui a pouco, meio-dia, oração, 6 da tarde também, e 6 da manhã eu retorno aqui ao vivo de novo. Deus te abençoe. Bom feriado, bom descanso.